Mas, por outro lado, estamos aqui vivendo um tempo de muita graça de Deus. Tenho sentido uma presença doce do Espírito Santo em cada reunião, percebendo que o Senhor está despertando muita gente, e isso é fundamental para que nós possamos, não é uma frase de efeito, é uma possibilidade real, possamos viver o ano mais abençoado de nossas vidas. Pelo menos até aqui, não é? Eu creio nisso. E eu tenho uma palavra para repartir com você, eu quero a sua atenção, o seu coração, e ela tem a ver com essa nota geral que o Senhor já nos deu, porque estamos debaixo de um direcionamento profético, o Senhor está nos chamando para o altar, a nossa divisa profética é o Salmo 34:5, que certamente você já decorou, não é verdade? Quem aqui já decorou o Salmo 34:5? Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Vamos lá, todo mundo? Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Agora só vocês. E onde é que está isso? Fácil de guardar, não é? Salmos 3, 4, 5. Salmos 34, 5. De fato, é uma percepção profética. O Senhor nos responsabilizou por iluminar a nossa geração, mas nós não temos luz própria. Você já está ouvindo há algumas semanas sobre isso e vai ouvir muito mais, porque a palavra se implanta em nosso coração à medida que nós damos ouvidos a ela. E nós não temos luz própria, nós não temos como ser frutíferos, como cumprir o nosso chamado como cristãos, simplesmente na força da boa vontade. Não é suficiente. Nós precisamos nos abastecer, e o que Deus está nos dizendo é: venham para a minha presença, abasteçam-se na minha presença, o único lugar onde vocês podem ser cheios de luz, onde vocês podem ser carregados da glória, é diante de mim. Então mudem a sua agenda, voltem o seu coração para a minha presença, e vocês serão iluminados. E uma vez que sejam iluminados, vocês vão poder cumprir o seu chamado a partir de suas vidas pessoais, familiares e por onde quer que andem. E eu não sei, eu espero que você já esteja se movendo na direção do que Deus está falando. Que alguma coisa já tenha, estamos hoje no dia 13 de janeiro, que alguma coisa já tenha mudado em seu coração e em sua agenda, em suas prioridades de vida. E nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre uma perspectiva muito importante. Eu quero falar sobre a importância de você se relacionar com a palavra de Deus. E o tema dessa mensagem é Cristo, a palavra viva. Repita comigo: Cristo, a palavra viva. Mais uma vez: Cristo, a palavra viva. Você vai entender por quê, mas eu quero partir de um relato que está no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Praticamente todos os textos que eu vou usar aqui na minha exposição são da Nova Versão Internacional da Bíblia, uma das principais versões, e talvez um pouco diferente da sua tradução, mas com o mesmo sentido, não é? Esdras 7, 10 diz o seguinte, nós vamos ler esse texto, vamos guardá-lo, e mais adiante eu volto a ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vou ler de novo, quero que você preste bastante atenção. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Eu vou guardar esse texto aqui e mais adiante eu volto e uso o exemplo desse homem tremendo chamado Esdras. O nosso relacionamento com Cristo
ele está intimamente ligado ao nosso investimento na palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso, porque é a chave dessa noite. Nós estamos sendo desafiados a contemplar o Senhor, ser iluminados pela sua glória. Estamos sendo chamados a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. É a única maneira que nós temos para cumprir a nossa carreira, conforme lemos lá em Hebreus capítulo 12. Mas como é que a gente olha para Cristo? Como é que a gente se posiciona no sentido de contemplar o Senhor Jesus? Onde Ele está? Eu poderia responder essa pergunta de várias maneiras, mas nessa noite eu quero lhe dar um ângulo que é muito rico e, eu diria, é uma chave espiritual para as nossas vidas. Cristo e a palavra de Deus são uma coisa só. Eu não sei se você tem esse conhecimento, se você já pensou nisso, mas Jesus Cristo e a palavra se fundem. São uma mesma realidade. Eu digo isso baseado no que está escrito. Por exemplo, o Evangelho de João começa com as seguintes afirmações. João capítulo 1, versículos 1 a 5, e vou ler também o 14. Diz assim, na Nova Versão Internacional: no princípio era aquele que é a palavra. Na tradução mais conhecida, no princípio era o verbo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Está falando de quem, amados? Alô? Está falando de Jesus. Então, no princípio, Jesus era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Veja que João começa o seu evangelho fazendo uma apresentação de Jesus Cristo. E ao apresentar Jesus Cristo, ele apresenta Jesus como o verbo, como a palavra. Jesus é o verbo vivo, a palavra viva, o verbo eterno de Deus. Mais adiante, no versículo 14, ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo, a palavra, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Percebe? Por esse texto aqui, esses versículos já são suficientes para que você entenda que não é possível se relacionar com Jesus sem se relacionar com a palavra de Deus. Porque os dois são uma coisa só. O mesmo João, já em outro momento da sua vida, na sua maturidade, já velhinho, tendo aquelas revelações impressionantes que ele registrou no livro de Apocalipse, ele conta algo que ele viu já o Jesus glorificado, numa daquelas visões tremendas. E no capítulo 19 de Apocalipse, versículos 11 a 13, João descreve o seguinte: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Tomara que esse fiel, que esse cavaleiro do cavalo branco venha reinando sobre a nossa nação. Amém? Está falando de Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Agora, versículo 13. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. O nome de Jesus é Palavra de Deus. Então, se eu pretendo me relacionar com Cristo, se eu pretendo crescer em intimidade com Cristo, eu preciso decidir me dedicar à palavra. Não é possível conhecer Jesus sem conhecer a palavra. E o poder da palavra opera em nós, o poder de Cristo opera em nós desde o novo nascimento.
A maioria de nós aqui já passou por essa experiência sobrenatural de receber a natureza de Deus. Isso só foi possível porque a palavra foi comunicada. E quando a palavra entrou em nós, encontrou lugar no nosso coração, Jesus Cristo ocupou o trono das nossas vidas e liberou dentro de nós a vida de Deus. De certa forma, essa é a verdade que, mais uma vez, João demonstra no capítulo 8 do seu Evangelho, João 8, 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Percebe? Jesus está dizendo o fundamental para que vocês possam de fato ser meus discípulos e viver uma vida livre é permanecer na verdade, a minha palavra. Jesus poderia dizer simplesmente: permaneçam firmes em mim. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Olha o que está escrito: vocês foram regenerados, ou seja, gerados de novo, recriados. Quantos aqui foram regenerados em Cristo? Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, corruptível, mas imperecível, uma semente que não se deteriora. Por meio de quê? Por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Preste atenção, nós fomos regenerados por meio de uma palavra que não é morta. Ele não está se referindo apenas à letra, ao texto, aquilo que está escrito nesse livro chamado Bíblia, mas ao Espírito da palavra que entrou em nós e nos regenerou. É uma palavra viva e permanente nas nossas vidas. Tiago, capítulo 1, me desculpe se eu estou te dando alguns textos, mas eu realmente creio e cada vez mais eu estou chegando à conclusão de que ao ministrar a palavra, quanto mais eu te der da palavra, melhor. Tiago, capítulo 1, versículo 18 diz: por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Ou seja, Deus quer que nós sejamos as primícias de toda a criação. O propósito de Deus é que nós sejamos a melhor parte. Mas para que nós pudéssemos cumprir e ocupar esse lugar de importância em todas as coisas criadas no céu e na terra, Ele nos gerou. E para nos gerar foi necessário que a palavra da verdade entrasse em nós. Se você não tivesse acatado, recebido, ouvido e crido na palavra, você não estaria salvo, estaria vivendo a mesma velha vida de sempre. Mas quando você acatou o Evangelho, você recebeu Cristo. E isso mudou a sua vida. Amém? E por que é importante a gente entender isso? Porque é importante a gente compreender essa fusão, essa identidade entre Jesus, o Filho de Deus, e o que está escrito. Porque isso muda a nossa vida devocional. Quando eu me sento, quando eu separo um tempo particular para ler a Bíblia, quando eu pego aquele livro, seja ele, não é dessa forma tradicional que usamos, ou seja, num tablet, num smartphone, não importa. Eu estou falando da mensagem. Quando eu abro a minha Bíblia, eu não tenho a expectativa de simplesmente ler um livro. Todas as vezes que eu abro a minha Bíblia, eu tenho a expectativa de me relacionar com Jesus. Eu tenho a expectativa de receber mais de Cristo, de ser revestido da natureza de Cristo, de conhecer os segredos do coração, de entendê-lo mais. Porque todas
as Escrituras apontam para Ele. Na verdade, Ele cumpre as Escrituras. Jesus disse certa vez: eu não vim para negar a lei, para anular a lei. Eu vim para cumprir toda a lei. Eu sou a própria lei de Deus ambulante nessa terra. Eu sou a palavra. Isso muda a nossa expectativa. Pode mudar se você tiver revelação. E nós precisamos, justamente por isso, pelo fato de que não é possível crescer na intimidade com Deus sem crescer no conhecimento da palavra. Impossível. Se alguém disser: eu tenho Jesus, mas eu rejeito a Bíblia e a sua mensagem, mas eu tenho Jesus, essa pessoa está falando um absurdo, porque não é possível ter Jesus sem ter a palavra. Não é possível se submeter a Cristo e ser salvo por Ele, sem se submeter à palavra e ser salvo por ela. São a mesma coisa. Quem está entendendo isso? Percebe quão importante é? Ou seja, se você é um daqueles muitos crentes que pouco se relacionam com a palavra, que pouco se dedicam a conhecer, você, sem dúvida, é alguém de vida superficial. Você conhece muito pouco o Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ser resolvido na sua vida. Nesse tempo em que estamos sendo desafiados a entrar na presença de Deus, obviamente, cada ação tem o seu lugar, a oração, a adoração, o jejum, a contemplação, tudo isso é muito importante. Mas entre as coisas mais importantes está a decisão que você precisa tomar de, todos os dias, parar diante da palavra de Deus, debaixo de uma revelação do Espírito Santo, e dizer: Jesus Cristo, eu quero te conhecer mais. Aliás, a palavra vai revelar mais de Cristo. Na Noite das Luzes, se você estava aqui, talvez você se lembre, eu preguei sobre uma ocasião em que Jesus chamou 3 dos seus discípulos para subirem a um alto monte com ele a fim de orar. O propósito era orar. Eles tiveram que fazer esse esforço de deixar o nível dos outros e subir a um alto monte. Eu acho que subir a um alto monte não é fácil para ninguém, mas eles decidiram fazê-lo com Cristo. E eles subiram aquele monte com Jesus. E lá eles viram Jesus transfigurado. Aconteceram algumas coisas sobrenaturais que marcaram a vida daqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E entre as coisas que aconteceram ali, uma delas foi que, a Bíblia conta, apareceram 2 personagens do Antigo Testamento. Quem se lembra quais foram? Elias e Moisés. Moisés e Elias. Apareceram. E esses 2 personagens do Antigo Testamento conversavam com Jesus. Eles não conversaram com os discípulos, ok? Porque aí seria uma sessão espírita, mas não foi uma sessão espírita, com certeza. Eles não conversaram com os discípulos. Não houve nenhuma comunicação entre Pedro, Tiago e João e Moisés, que já havia morrido. Elias até que não é? Foi arrebatado. Mas houve uma comunicação entre eles e Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Agora, por que Elias e Moisés foram escalados para aquela revelação? Isso não foi aleatório. Porque até então, nós estamos falando dos tempos em que Jesus estava nessa terra, a palavra de Deus escrita era o Antigo Testamento. Não existia ainda o Novo Testamento, ele só seria escrito depois, a partir dos Evangelhos. Então, o que havia como palavra de Deus escrita até então era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento se resumia, se referia a ele como a lei e os profetas. Diga, a lei e os profetas. Então, Moisés e Elias representam a lei e os profetas.
Moisés representa claramente a lei de Moisés. Foi ele quem recebeu toda a lei do Senhor durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Moisés representava a lei do Senhor. E Elias foi um dos profetas mais destacados, representava os profetas. O que eu quero dizer é que naquela visão que os discípulos tiveram no momento de oração, ali estava o Antigo Testamento, que conversava com quem? Com Jesus Cristo. Preste atenção. De repente eles foram tomados pela glória de Deus. Uma nuvem luminosa os cobriu. E eles foram carregados da glória de Deus, como você será se subir ao monte. É preciso subir ao monte para ser carregado da glória de Deus. Por isso estamos insistindo, vamos subir ao monte, vamos sair desse nível rasteiro da nossa religiosidade, vamos entrar na presença de Deus. Quando a nuvem da glória de Deus cobriu aqueles 3 discípulos, a Bíblia diz que eles caíram por terra, cheios de medo, e logo na sequência o Senhor lhes deu uma palavra: não temam, não tenham medo. E aí eles levantaram os olhos, e eles a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Ou seja, Elias e Moisés, a lei e os profetas se resumiram em Cristo. E eles ouviram uma voz: esse é o meu filho, a ele ouvi. Percebe? Percebe que Jesus Cristo é a encarnação da palavra? E que você não pode conhecer Jesus sem se relacionar com a palavra. E que a sua profundidade espiritual vai ser determinada. A medida das suas raízes certamente serão determinadas pelo tempo que você investe com as Escrituras. Nós vivemos num tempo, especialmente na nossa nação, de uma igreja volumosa. São milhões e milhões de crentes. Mas há uma tristeza no meu coração, no coração de todos aqueles que amam a igreja, e eu acredito principalmente no coração de Deus. É que a quantidade de pessoas que passaram pela igreja, daqueles que nós chamamos de desviados, porque saíram do caminho, é enorme. Talvez seja maior do que a quantidade de pessoas que permanecem servindo a Cristo. Isso me incomoda profundamente. E entre as respostas que eu tenho para isso em meu coração, está o fato de que a maioria dos cristãos não tem nenhuma profundidade na palavra. Não se dedicam à palavra de Deus. Eles gostam dos cultos, eles gostam da igreja, eles gostam da adoração, eles gostam de muitas coisas, eles gostam até de ouvir o seu pastor pregar. Que já é alguma coisa. Mas eles gastam muito pouco tempo, ou nada, em mergulhar na palavra de Deus, de maneira pessoal, intencional, constante. E por isso eles são frágeis, eles não têm raízes, eles não conhecem a Cristo, eles ouvem falar de Cristo, mas eles não se relacionam com Cristo, porque não se relacionam com a palavra. Enquanto eu descrevo essa geração, talvez eu esteja falando de você, e isso precisa mudar. Você precisa refazer a sua agenda, você precisa compreender a importância de que você mergulhe no que está escrito, debaixo de uma revelação do Espírito Santo, para que você possa conhecê-lo mais. E conhecendo mais a Cristo, você possa ser cheio da sua glória e cumprir o seu chamado nessa terra. Amém? Portanto, quando você ouvir contemplai-o e sereis iluminados, você deve entender como gaste tempo em oração, gaste tempo adorando, gaste tempo intercedendo, mas você deve compreender também, gaste tempo olhando para Ele na sua Bíblia. Aliás, posso ver a sua Bíblia aí? Pode ser a eletrônica, está valendo. Me mostra a sua Bíblia, por favor, sua Bíblia. Quando vocês estão aqui, não tem uma Bíblia aqui no culto. Levanta a sua mão, você que está sem a Bíblia. Você está viciado nessa aqui?
Bom, é a mesma. Mas eu quero incentivar você a trazer a sua Bíblia. Eu quero incentivar você a desenvolver intimidade com a sua Bíblia. Não importa de que forma ela venha. Não é? Eu converso com os tiozinhos aí, os tiozinhos dizem, eu não consigo ler a Bíblia nessas coisas aí, smartphone, eu prefiro a minha de papel. Ok, tranquilo, não tem problema, pode usar de papel. Porque o que importa mesmo é o conteúdo, é a mensagem, é aquilo que está lá, não é a letra morta. Aliás, Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito da palavra. A palavra viva nos vivifica. Então eu preciso acordar, eu preciso despertar, eu preciso investir nisso. Do contrário, eu serei um eterno bebê, uma criança. Eu viverei uma infantilidade espiritual, eu serei uma pessoa vulnerável que pouco de Cristo conhece. Ou melhor, pouco a Cristo conhece. Porque você pode conhecer muito de Cristo e pouco a Cristo. Você pode ouvir falar muito dele e se relacionar pouco com ele. Quem está me entendendo? Bom, vamos transformar isso aqui em algo mais prático para as nossas vidas. Porque se Cristo é a palavra e você precisa se encher de Cristo, então, de maneira prática, como eu faço? Agora sim, eu vou trazer de volta o exemplo desse homem tremendo chamado Esdras. Esdras foi um escriba que viveu nos tempos em que o povo de Israel estava sendo trazido de volta do cativeiro babilônico para Jerusalém. Ele é contemporâneo de alguns outros personagens bíblicos, como Neemias, como Zacarias, como Zorobabel, alguns que se destacaram numa geração muito importante do povo de Deus. E Esdras foi fundamental na sua época, porque ele era um estudioso da palavra, um sacerdote. E a sua relação com a palavra foi além da média, foi mais profunda. Tanto que ele foi essencial para motivar o povo a reconstruir o templo do Senhor. Mas o mais importante, pelo menos na minha avaliação do ministério de Esdras, foi que o amor dele, o compromisso dele com a palavra de Deus, foram tão grandes e evidentes que ele detonou um verdadeiro avivamento. Um dos grandes avivamentos da história de Israel aconteceu nos tempos de Esdras, e ele foi fundamental naquele avivamento. E foi um avivamento diferente da maioria dos avivamentos, porque foi um avivamento da palavra. Você lê o livro de Esdras e você vê a nação inteira, a partir de um determinado momento, chorando, pranteando, simplesmente de ouvir a lei do Senhor e perceber o quanto estavam distantes daquilo que Deus queria. E houve um arrependimento nacional, algo sobrenatural que aconteceu a partir das decisões e do testemunho desse líder. E aqui no capítulo 7, versículo 10 de Esdras, nós temos um resumo do que fez esse homem tão importante, tão bem sucedido. Eu vou ler de novo o texto. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos ao povo de Israel, aos israelitas. Então, aqui a gente tem um resumo do que fez desse homem alguém tão bem-sucedido na fé. Quantos aqui querem ser bem-sucedidos na fé? Quantos querem ser pessoas de influência na sua geração? Posso fazer mais uma pergunta? Eu quero a sua resposta sincera. Quantos aqui querem influenciar suas famílias a buscarem ao Senhor? Bom, eu já sabia, todos nós queremos. A questão é que preço isso custa. E eu vou te dizer qual é o preço a pagar para que você tenha luz suficiente e possa influenciar, liderar. Aliás, liderança, no conceito mais nobre, é influência.
você possa influenciar a sua família e o mundo à sua volta. Olhando para esse testemunho sobre esse sacerdote, nós entendemos algumas coisas. A primeira delas é que tudo começa com decisão e disposição. Decisão e disposição. Sabe, o reino de Deus não é um conto de fadas. O reino de Deus é tomado por decisão. Aliás, Jesus disse, ele é tomado à força. A gente tem que ter vontade. Você só conquista as coisas espirituais se você tem vontade. Aliás, mais do que vontade, se você decide. O versículo que nós lemos, ele começa dizendo que Esdras tinha decidido dedicar-se. Duas palavras fortes, não? Ele havia decidido dedicar. São duas coisas que se complementam. Muitos de nós ficamos patinando na vida espiritual porque nós não decidimos. Nós até somos convencidos de que precisamos tomar certas atitudes, mas nós não decidimos tomá-las. E aí você vem domingo após domingo aos cultos e ouve a palavra de Deus, mas você não toma a decisão e fica tudo congelado na sua vida. Os princípios de Deus não são ativados porque você protela, você posterga, você fica adiando a decisão. É muito importante decidir. Como eu disse, amados, nós já estamos no dia 13 de janeiro e desde o final do ano passado estamos ouvindo sobre a importância de nós nos trancarmos num lugar secreto para buscar a Deus. Quantos já tomaram a decisão de fazê-lo? Quantos já transformaram essa decisão numa ação? Porque primeiro você decide aqui e logo na sequência você tem que começar. E começando você tem que perseverar. Não basta começar. Não é verdade? Eu sempre brinco que tem muita gente boa de iniciativa e pobre de acabativa. Você é bom de iniciativa, tem gente que nem de iniciativa é bom. Não começa nunca. Mas é preciso começar e perseverar. A Mônica, minha esposa, ela chegou essa semana da academia, onde ela foi fazer os seus exercícios, e ela malha bastante, porque ela malha por ela e por mim. Então, é duro para ela. Ela cumpre a minha cota também, a gente tem esse acordo aí. Mas ela chegou desanimada, reclamando, falou, está insuportável. Início de janeiro, a academia está lotada. É muita gente. E ela completou, ela disse assim, eu não vejo a hora de chegar a fevereiro. Porque em fevereiro volta tudo ao normal, os gordinhos somem. É gente que tem até iniciativa, mas não tem perseverança. Isso acontece em várias áreas. E acontece em relação à disciplina espiritual também. Irmãos, nós precisamos, como Esdras, decidir dedicar-nos à palavra. Esdras decidiu dedicar-se à palavra de Deus. Se você não começar, não transformar isso numa rotina abençoada. Quando a gente fala de rotina, parece algo cansativo, não é? Mas rotina é tudo que se repete. Por exemplo, uma rotina, sentar-se à mesa ao meio-dia para comer. Quantos gostam dessa rotina? A maioria de nós gosta, né? Há rotinas que nós precisamos criar e até priorizar na nossa vida. Então, é preciso decidir e preciso colocar disposição nisso. Não vai acontecer assim, por conta própria, por geração espontânea. Você só vai se tornar uma pessoa profunda em Cristo se você decidir buscá-lo. Se você decidir estudar a sua Bíblia. Gastar tempo. Isso é tão importante que tem que fazer parte do discipulado. O apóstolo Paulo é um dos melhores discipuladores
não é, que a história conheceu. Um homem tremendo em Deus, de uma revelação profunda na palavra, mas também alguém que se preocupava em formar outros e formou muitos discípulos. E, por exemplo, um dos discípulos que Paulo formou foi Timóteo. Timóteo se tornou um líder da igreja, se tornou um evangelista, parte da equipe apostólica de Paulo. Mas ele teve suas dificuldades. E Timóteo, a princípio, era muito jovem. E, por causa da sua juventude, a igreja questionava a sua autoridade. Ele deve ter reclamado disso para Paulo. Ele deve ter escrito uma carta, mandado um zap para o apóstolo, dizendo: eu estou tendo dificuldades aqui, porque eu sou muito jovem, as pessoas não conseguem enxergar a minha autoridade espiritual à frente da igreja. E Paulo respondeu a esse questionamento. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13, Paulo deu a receita. Ele disse assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Preste atenção, aqui nós temos um líder formando o seu discípulo, ensinando o seu discípulo a ter influência. Meu filho, ninguém despreze a sua mocidade, mas não vai ser na carteirada. Não adianta você tirar a sua carteirinha de evangelista e mostrar para as pessoas. Elas não vão lhe respeitar por isso. Você só vai ser respeitado, você só vai ter influência sobre as pessoas. Eu volto a dizer, liderança é influência. Todos nós precisamos nos tornar líderes, precisamos ter influência, pelo menos dentro da nossa casa, ora. Mas nós só vamos ser pessoas de influência se nós nos tornarmos padrão. Paulo diz: não fica choramingando, Timóteo. Não adianta mimimi. Você quer ter autoridade diante do povo? Então torne-se um padrão. Na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Mas Paulo não apenas dá esse comando, mas ele é muito prático. Como é que você vai se tornar um padrão? Eu gosto dessa expressão do versículo 13. Aplica-te à leitura. Gaste tempo com a palavra de Deus, Timóteo. Dedique-se à Bíblia. Até que eu chegue aí, eu quero a sua cara enterrada nesses livros. Porque é isso que vai formar Cristo em você. Quem está entendendo? Eu quero dizer que essa receita serve para a sua vida também, meu irmão. Quer ter influência, quer ser uma boa referência diante daqueles que Deus lhe deu, aplique-se à leitura. E também, claro, à exortação e ao ensino. Primeiro você tem que ter para depois compartilhar. Numa outra ocasião, escrevendo ao mesmo Timóteo, seguindo a sua formação, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz o seguinte: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Ele está dizendo: filho, tome atitude, antecipe-se, apresente-se a Deus, ofereça-se. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus gosta de gente oferecida. Amém? Tomara que você seja um desses oferecidos, desses que se apresentam diante de Deus. Mas não adianta se apresentar de qualquer forma. Você precisa se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E como é que eu consigo isso? Você então precisa manejar bem a palavra. Você nunca vai ser uma pessoa que não passa vergonha se você não investir na palavra. Voltamos ao nosso texto guia desse ano. Contemplai-o aqui
e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, vergonha. Então, dedicação. Quantos estão entendendo? Se você não se dedicar, já era. Me lembro de um jovem, já contei isso aqui algumas vezes. Alguns anos atrás, eu terminei de pregar. Ele foi muito abençoado com aquela pregação. E ele me pegou aqui, na descida do púlpito. Meu pastor, como Deus te usa na minha vida. Deus falou tudinho que eu precisava ouvir. Pastor, eu quero isso aí. Põe aqui a mão na minha cabeça. Eu quero receber a palavra de Deus que você tem. Eu olhei para ele e falei, você está maluco? Aí ele ficou meio assim, sem saber o que dizer. Eu disse, tem 40 anos que eu estou estudando a Bíblia. Tu quer receber tudo numa oração? Vai ralar, meu filho. Dedique-se. Claro, eu estava brincando com ele, mas falando sério. Eu vou orar por você sim, deixa eu orar por você. E eu orei dizendo, Senhor, gera mais fome, mais sede no coração desse rapaz. E traz revelação quando ele abrir a sua Bíblia. Mas tinha uma coisa que eu não podia orar, não podia colocar na oração, porque nem eu creria naquilo. Eu não podia dizer, Senhor, põe a Bíblia dentro dele, agora mesmo. Não tem jeito, irmãos. A Bíblia não entra assim. A Bíblia entra de conta-gotas, na medida em que você se dedica a ela. Amém? Então decida dedicar-se. E aí quando você toma essa decisão, você tem que entender que o seu relacionamento com a palavra vai passar por níveis. E é importante que você vença esses níveis, que você viva esses níveis. O primeiro nível é o que eu chamaria de nível do armazenamento. Você primeiro precisa armazenar a palavra. Você precisa ler, você precisa escutar, você precisa, acima de tudo, estudar a palavra de Deus. Foi o que Esdras decidiu. A Bíblia, no texto que nós lemos, diz, Esdras decidiu dedicar-se a quê? Estudar a lei do Senhor. O que significa isso? Colocar para dentro. Você precisa comer a palavra. Você precisa armazenar a palavra. Claro, quando você se senta aí por 1 hora todo domingo, se é que você é dos bons crentes que vem todo domingo ao culto, né? É um investimento, ok. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente que você receba a palavra por tabela. Que você sempre dependa aqui de um pregador, que você receba esse fast food aqui do domingo à noite, isso lhe alimenta de certa forma, mas você precisa de muito mais do que isso. Quantos aqui pretendem se alimentar amanhã? Todos? Terça-feira também? Por que vocês não comem só de domingo em domingo? Não, eu preciso disso todos os dias, não é? Pois assim deveria ser a nossa relação com a palavra viva, com Cristo. Todos os dias deveríamos nos dedicar a receber mais. É ler, mas não é só ler. Não é leitura dinâmica, irmão. Não é caixinha de promessa. Quem aqui conhece a caixinha de promessa? Quantos sabem o que é a caixinha de promessa? Para quem não sabe, a caixinha de promessa é um artigo best-seller nas livrarias evangélicas. Você compra lá, vem uma caixinha bonitinha, não é? Cartõezinhos com versículos. E nada contra, não é? Meu problema com a caixinha de promessa é que para certos crentes, obviamente aqui não tem ninguém assim, mas aí em outros lugares, certos crentes preguiçosos, que não querem estudar a palavra de Deus. Então quando chega assim, de manhã eles levantam, não é? Passam uma água na cara, pegam a caixinha de promessa, dão um suspiro, fazem assim uma longa oração do tipo, Senhor, fala comigo, consagram um jejum de 2 minutos e tiram uma porção, um versículo bíblico. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia.
Isso não vai alimentar você, irmão. Eu quase que penso que para alguns é um tipo de horóscopo gospel. Não. Esdras dispôs o seu coração e ele se dedicou a estudar. Diga comigo, estudar. Eu sei que essa palavra causa um trauma dentro de alguns irmãos aqui, mas é importante você estudar a lei do Senhor. Estudar significa ler com atenção, ler com curiosidade, anotar, buscar respostas quando você não as tem imediatamente. E olha aqui, eu posso falar com muita propriedade sobre isso, porque desde os meus 20 anos eu sou pastor. Comecei cedo como Timóteo. E eu posso dizer com toda a convicção que a grande chave, não apenas da minha liderança espiritual em relação à igreja, mas a grande chave da minha vida estabelecida, da minha família, ser um bom padrão para vocês. A grande chave é o meu relacionamento pessoal com a palavra de Deus. Desde que eu me converti aos 15 anos, eu me dedico a conhecer Cristo pela palavra. E isso forma a minha vida. É o que eu estou tentando transferir para você nessa noite. Amém? Então, armazene a palavra. No Salmos, capítulo 1, versículos 1 a 3, está a descrição do homem bem-sucedido. Quem aqui quer ser bem-sucedido? Já sabia. Salmos 1, está aí. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção no versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita o quê? De domingo em domingo, junto com o seu pastor. É isso que está escrito aí? Não. Na sua lei, medita dia e noite. Esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele fizer, será bem sucedido. Amém? Mas qual é o segredo desse homem? Ele ama a palavra de Deus. E ele não ama só aquele amor assim platônico. Não, ele ama ao ponto de se envolver com ela. Ele medita na palavra dia e noite. E a afirmação seguinte está relacionada a isso. Esse homem, ele tem boa aparência, ele tem frutos constantes. Por quê? Porque ele está plantado junto à corrente de águas. Que corrente de águas é essa? A palavra. Se você não estiver plantado junto à palavra, você vai ser um desses crentes sequinhos que a gente vê por aí. E sem fruto. Alô, tem alguém aí? A aliança que Deus propôs para nós depende desse nosso investimento. Em Hebreus capítulo 10, versículo 16, está citado um texto do Antigo Testamento, quando Deus diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis, onde? Em seu coração, e as escreverei em sua mente. Isso é a nova aliança. A aliança para a qual Deus nos chamou. Ele quer imprimir a palavra em nosso coração e em nossa mente. Quantos dizem amém a isso? Amém. Ah, entendi, pastor. Então já vou começar. Vou me deitar hoje na minha cama antes de dormir e falar: Senhor, estou à sua disposição. Enquanto eu durmo, vai imprimindo aí. Cria vergonha, crente. Ontem eu estava lá passando no local da minha casa e eu vi lá um vidrinho escrito óleo de peroba. Eu falei: vou levar para a igreja para ungir alguns crentes.
Que isso, não. Deus só vai escrever na sua mente, no seu coração, a lei dele, à medida em que você se expõe a ela, que você busca, que você armazena. É você quem tem que estabelecer essa conexão. No Salmo 119, que é um salmo da palavra, você quer ler um texto de alguém que amava a palavra, leia o Salmo 119. É bem pequenininho, você lê rapidinho. No versículo 148 do Salmo 119, vale a pena ler o Salmo 119, é o Salmo da palavra. Esse cara era apaixonado pela palavra de Deus. E entre muitas coisas que ele fala acerca da palavra, no 148 ele diz assim: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Talvez seja isso que esteja nos faltando, irmãos. Ficar acordado para meditar. Como estamos vazios da palavra, não temos consistência na nossa vida espiritual. Bem, deixa eu correr aqui, porque uma vez que você se aplica a armazenar o nível do armazenamento, você tem que passar para o outro nível. Não tem que parar o primeiro, continua armazenando, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Eu estou o tempo todo descobrindo coisas novas de Cristo na minha Bíblia. Mas eu preciso não apenas encher a minha mente, não apenas armazenar, eu preciso absorver. Porque Deus quer formar em você, não um cabeção, Ele quer formar em você um crentão. Fala para o vizinho, não é cabeção, é crentão. E qual é a diferença entre um cabeção e um crentão? É que o cabeção, ele se enche do conhecimento, mas ele não absorve, ele não transforma isso em vida, ele não vivencia. É só um cabeção. É necessário ir além. A Bíblia diz que Esdras dispôs o seu coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Transformar esse conhecimento espiritual em vivência, experiência, testemunho, decisões. Alô, posso ouvir um amém de um crente aí? Você tem que viver a palavra de Deus. À medida que você conhece, você tem que se converter a ela. Se você não se converte àquilo que você conhece, você é um tolinho. Assim, esse foi o melhor que Jesus pôde inventar para chamar aqueles que ouvem a palavra, que armazenam a palavra, mas que não vivem a palavra. Tolo. Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27. Palavras do mestre dos mestres, Jesus Cristo. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. Na outra tradução diz como um homem tolo. Não é mais carinhosa, fofinha, um tolinho. Que construiu a sua casa sobre a rocha. Gente, eu sou colérico. Se fosse eu dizendo, eu ia dizer, aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é uma anta. Porque ele constrói a sua casa sobre a areia. Resultado, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi o quê? Grande a sua queda. Que triste. Um crente que tem que se deparar com essa notícia. A casa caiu. Mas por quê? Porque ele ouviu, mas ele não praticou. Aliás, é uma coisa que não existe. Às vezes a gente ouve falar, fulano é de tal religião, mas ele não é praticante. Bom, não existe um cristão não praticante, pelo menos do ponto de vista de Deus. Não faz sentido. Tiago falou sobre isso, usando uma outra metáfora. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes,
enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, a que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo aquilo que fizer. Mais uma vez, a receita do sucesso. Eu brinquei, outro dia eu citei esse texto aqui, não é? E eu falei sobre isso, a necessidade de nós nos olharmos pela palavra. Estou vendo aqui todo mundo engomadinho, arrumadinho, bonitinho. Eu tenho certeza que você passou diante de um espelho hoje. Certo? Quem visitou o espelho hoje? Está na tua cara que você visitou. Porque você não acordou desse jeito aí, não. Deus o livre. Hã? Mas você visitou o espelho, você se enxergou e você tomou providência, não é? Quando nós ouvimos, quando nós lemos, mas nós não praticamos, nós somos como esse homem doido que se olha no espelho e não toma providência. Ao passo que se nós nos dedicamos a viver o que estamos recebendo, então nós estamos ativando a bênção de Deus na nossa vida. Seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Amém, queridos? Vocês me dão mais um tempinho para eu completar a palavra aqui? Quantos me dão mais? 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Valeu, já é suficiente. Valeu. Então vamos armazenar, vamos absorver, viver, escrever no nosso coração. Amém? Viver o que está escrito, por exemplo, no Salmo 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Tomara que você chegue ao ponto de falar isso com toda a propriedade. Senhor, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Sabe por quê, Deus? A tua palavra já está escrita aqui dentro. Eu sei o que é isso e muitos de vocês sabem. Para mim não é um peso trazer o meu dízimo, entregar. Não é um peso manter a minha fidelidade à minha esposa, procurar amá-la como Cristo amou a igreja. Isso não é um peso para mim, está dentro de mim. A palavra já implantou isso na minha vida. Que aconteça assim em cada um de nós aqui. Amém, queridos? Para que nós possamos ser liberados para o terceiro e último nível, ao qual todos nós somos chamados a conquistar, que é o que eu chamaria de o nível da propagação. Eu armazeno, eu vivo e eu propago a palavra. Esdras 7:10 diz que Esdras decidiu estudar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Diga ensinar. Mas para você ensinar, você primeiro precisa conhecer. E eu diria mais do que conhecer. Para você ensinar com autoridade, você primeiro precisa viver. Essa é uma das crises. Uma das coisas mais tristes que estão acontecendo nessa geração da igreja. É uma quantidade assustadora de filhos de crentes que não querem o evangelho. E sempre quando a gente toca nesses assuntos, a gente tem que ter o cuidado de não generalizar, porque muitas vezes pessoas comprometidas com Deus de ótimo testemunho, que criaram bem os seus filhos, os veem escolhendo um caminho errado, porque eles são livres e são responsáveis pelas suas escolhas a partir de certo momento da vida. Mas vamos falar a verdade, irmãos. Uma parte dessa geração que foi criada na igreja, que nasceu na igreja e não quer a igreja e não quer o evangelho, é resultado de uma incongruência, de uma inconsistência, porque eles olhavam para a vida dos seus pais e eles viam a palavra sendo falada, mas eles não viam a palavra sendo vivida.
Eles viam a palavra sendo cobrada, mas eles não viam na vida dos pais a palavra sendo acatada. Isso gera uma revolta, uma confusão na vida dos filhos e na vida de todos aqueles que se relacionam conosco. Então, eu primeiro preciso receber a palavra, eu primeiro preciso viver a palavra, mas eu também tenho a responsabilidade de transmitir a palavra. Quando eu transmito a palavra, quando eu ensino a palavra, eu estou compartilhando Cristo. Amém? É por isso que Paulo, e aqui eu vou ler o penúltimo texto bíblico dessa noite. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Acho muito interessante o verbo. Habite a palavra em vocês. Isso nos dá a noção de que a palavra é viva. Porque você só pode falar de habitação para um ser vivo. Eu não posso dizer, olha, eu tenho uma mesa que habita lá na sala da minha casa. Não faz sentido, né? A mesa está lá, mas ela não habita lá, porque ela não é um ser vivo. Quem habita lá sou eu, minha esposa, meus filhos. Mas quando o apóstolo Paulo vai se referir à palavra de Deus em nós, ele diz: habite a palavra de Deus em vocês ricamente. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Percebe? Quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, então a nossa comunicação, nós vamos ensinar uns aos outros, nós vamos aconselhar, nós vamos fortalecer, nós vamos formar-nos mutuamente em Cristo. Essa é a vida da igreja, pelo menos deveria ser. E na verdade, é assim que a gente cumpre o principal dos mandamentos. Aquele que eu chamo o mandamento da ressurreição. E que por fim eu quero ler aqui, Mateus 28, 19 e 20. O Jesus ressuscitado, ele nos mandou o seguinte, nos ordenou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como é que se faz isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Ou seja, você já recebeu, você está vivendo. Agora transmita isso, forme discípulos, faça discípulos. Transmita a eles tudo que você tem da minha parte. Eu garanto, eu vou estar contigo nessa tarefa. Tremendo, não? Pronto. É para aí que estamos sendo chamados, irmãos. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Fique em pé e diga: Cristo, a palavra viva. Mais uma vez, Cristo, a palavra viva.